O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá frutos. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diletos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é a famosa parábola do semeador. Aqui devemos precisar um dado, isto é, esta perícope não constitui propriamente a parábola, mas a explicação da parábola. Então, o que nós ouvimos hoje não foi Jesus contando a parábola, mas foi Jesus explicando-a. Se você observar o texto, o passo evangélico em questão, verá que ele está dividido em 3 partes. Jesus conta a parábola do semeador, é de Mateus 13, de 1 a 9. Jesus explica o porquê fala em parábolas, Mateus 13, de 10 a 17. E Jesus explica a parábola do semeador, que é o passo em questão. Se você ainda lembra da liturgia do 15º domingo do tempo comum, recordar-se-á que neste domingo o evangelho foi bem longo, exatamente porque ouvimos o passo inteiro e não apenas esta perícope. Amados irmãos e irmãs, a primeira explicação que devemos ter presente é o elemento diferenciador dessas 3 perícopes. Então, disse a vocês que o passo evangélico inteiro tem 3 momentos. Jesus conta a parábola, Jesus explica por que fala em parábolas e Jesus explica propriamente a parábola do semeador. Qual é um elemento que está muito perceptível nessas três perícopes? É exatamente o auditório. Ou seja, para quem Jesus fala. Enquanto a parábola é contada a todos, né? Você vê que tem uma multidão, Jesus está num barco e fala, na praia está a multidão de pé, e ele conta a todos. A história é contada à multidão. A explicação, todavia, é dada somente aos discípulos. Certamente essa diferenciação no que diz respeito ao entendimento da mensagem, isto é, essa
diferenciação entre a ignorância das massas, e a compreensão dos discípulos, não tem qualquer caráter esotérico. Isso precisa estar muito claro. Como daqueles grupos gnósticos, onde existe uma elite de entendidos, de iluminados, e a massa dos excluídos e ignorantes. Nós sabemos isso por quê? E para nós está muito claro, entre outras coisas, porque o apóstolo Paulo nos diz, lá em 1 Timóteo 2, de 3 a 4, Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Se existe uma massa que não entende a palavra de Jesus, se existem as multidões que não entendem a palavra do Senhor, não é por um desígnio divino. O texto deve ser entendido desse modo, porque não podemos compreender o fato de que Jesus conta em parábolas e só explica a um pequeno grupo, como se o evangelho tivesse um caráter esotérico. Ou seja, este texto não deve ser lido com um viés esotérico dos gnósticos. Uma das verdades que distingue os católicos dos protestantes calvinistas, o que nos diferencia dos calvinistas, é exatamente o fato de que nós cremos no chamado universal à salvação e, consequentemente, ao entendimento do evangelho. Ou seja, nós cremos que o desejo de Deus é salvar a todos. O propósito de Deus é a salvação universal. Por isso, quando nós pregamos, nós pedimos que vocês compartilhem com todos, porque cremos nessa verdade, que Deus deseja alcançar a todos os corações, e não apenas a um grupo de eleitos. A explicação para essa diferença entre os que entendem a palavra e os que não entendem, não está, como já dissemos, nesse propósito esotérico, mas se deve a um fato simples. A explicação é muito mais simples. O fato é que a multidão desatenta não compreendera. Por quê? Primeiro, porque não existe pedagogia eficiente para quem não quer aprender. Como é possível que um mestre, por excelência que é Jesus, não se faça entender? Só existe uma explicação. Quando o coração está fechado, não existe explicação que abra o entendimento. Não existe argumento que convença. O próprio texto nos diz isso em Mateus 13:15. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram de má vontade. Para quem não tem boa vontade, nenhuma explicação é suficiente. Então, aqui está uma das razões da falta do entendimento das multidões. O fechamento do coração. Um coração empedernido, um coração endurecido. Deus está à porta e bate, mas o coração é uma porta cuja chave só se abre por dentro. Amado irmão, amada irmã, mas digamos algo mais. A compreensão da mensagem de Jesus supõe uma atitude fundamental. Qual? O texto diz que os discípulos se aproximaram. Aqui está a chave. Veja o grande problema da multidão.
é que elas escutam a mensagem de longe, sem se comprometerem. Esse distanciamento impede certamente a compreensão. Quem vê de longe não entende, porque o Evangelho não é uma ideia. O Evangelho é pão, cujo sabor só se experimenta degustando. O Evangelho é água viva. Não dá para conhecer o sabor da água apenas de longe. Não dá para eu entender o Evangelho virtualmente. Por que Jesus dá o entendimento aos discípulos? Por uma razão simples. Porque eles estão próximos. Porque eles se aproximam. A Bíblia nos diz lá em Malaquias: aproximai-vos de mim e eu me aproximarei de vós. Voltai-vos para mim e eu voltarei para vós. Amados, o Evangelho é para todos, mas para todos os que se aproximam de Jesus. De longe não dá para entender. Amados irmãos e irmãs, a expressão parábola traduz o termo hebraico mashal, que significa enigma, charada. Qual é a grande interrogação que esta perícope apresenta? Partamos do texto de Isaías 5:11, que declara: assim a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Irmãos, toda palavra tem poder. Imagine, uma pessoa diz para você, lhe faz um elogio, você se sente bem. Lhe faz uma crítica, você se sente mal. Se uma palavra humana tem esse poder, imaginemos a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Por isso, a história do semeador quer nos colocar uma questão fundamental. Como é possível que a palavra de Deus não produza frutos? Como é possível que você que foi batizado, crismado, catequizado, que ouviu a palavra, que ouviu o Evangelho, que é de grupo de oração, não produza os frutos que essa palavra se propõe? Como é possível que essa palavra fracasse na sua vida ou na vida de tantas pessoas? E aqui está o grande escândalo. Esse é o escândalo. Que não se tenham os frutos esperados. Não temos dúvida, amados irmãos, do poder da palavra. A questão é como é possível que ela não esteja dando frutos em nossa vida. Jesus explica esse fracasso usando a imagem dos 4 tipos de terreno. Ele diz: a semente, a palavra de Deus, que foi colocada, semeada à beira do caminho. O diabo vem e leva a palavra semeada no coração. O segundo tipo de terreno é aquele pedregoso. Há pessoas que escutam a palavra, que escutam a mensagem, mas ela não vai adiante, porque sendo pedra, a palavra não cria raízes. E não criou raízes, não porque essa semente não tenha capacidade de se enraizar, mas pela dureza do coração. Por fim, Jesus usa a imagem dos espinhos. Amados, esta é a imagem da pessoa cuja vida está sufocada pelos afazeres, até legítimos, sim. Ela precisa estudar para passar no concurso, para poder ter um emprego, para pagar suas contas. Isso é legítimo. O problema é que às vezes
Exigências legítimas sufocam aquilo que há de mais profundo em nós, a semente do Evangelho. Há um versículo na Bíblia que diz, o salmista diz, o Salmo 119, versos 11, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que esta semente da palavra esteja escondida no teu coração, para que o diabo não leve, o coração pedregoso não impeça de criar raízes, esconde lá dentro, no mais profundo, para que os espinhos não sufoquem, para que a vida, a labuta diária não te impeça, não venha sufocar essa semente maravilhosa do Evangelho, para que eu e você possamos produzir para o reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.